Boa noite, amigos. Hoje, 2 de abril de 2023, 59 anos atrás, um traidor ofendeu a democracia, o Estado democrático de direito, com um ato espúrio em que ele mentiu ao declarar vacância do cargo de presidente do Brasil. O nome dele é Auro de Moura Andrade, que depois foi expurgado pelos militares. Ele era inimigo fidalgo do Jango, Belchior, Marcos Goulart. E o Jango, inexperiente, né, não soube contornar essa situação. Mas o que me chama mais atenção é o jurídico do Jango. Porque se o ato era ilegal, apesar do seu chefe da Casa Civil entregar a ele um documento que ele estava em Porto Alegre, né, logo no Brasil, ele não aceitou aquilo. O que ele tinha que fazer? Imediatamente entrar no Supremo com uma notícia crime e pedindo a anulação do ato. Estaria resolvido o problema. Mas ele estava aliado ao Costa e Silva, né? Ao Costa e Silva. Porque o Costa e Silva foi o ditador que promoveu toda essa situação. Entendeu? Porque as tropas vindas de Juiz de Fora não influenciaram nada. Ele recebeu o Olímpio Mourão Filho no primeiro exército, disse assim: olha, deixa a tua tropa no Maracanã. No dia seguinte mandou a tropa embora, porque ele queria dar o golpe, porque ele, né, queria a autocracia, uma ditadura na mão de um ou de alguns. Porque o Castelo não queria dar nenhum golpe. O Castelo estava no seu apartamento. Só apareceu depois que o presidente João Goulart foi deposto. Isso é só para explicar a vocês o que aconteceu. Os militares só entraram porque o Auro de Moura Andrade abriu as portas do palácio em Brasília para que eles entrassem. E ele não poderia entrar de imediato, porque o Castelo era o mais antigo, mais inteligente. Então ele colocou o Castelo, e o Castelo jurou, isso está gravado lá no Senado, que ele passaria a faixa em 66 para o candidato que fosse vencedor. Eles não permitiram isso. Não podemos fazer eleições em 65, esperar mais um pouco. Aí o Castelo queria fazer em 66. O que aconteceu em 66? Novamente Costa e Silva e seus asseclas montaram um esquema. Colocaram uma bomba no aeroporto de Guararapes, né, que fica a poucos quilômetros de Recife, que é a capital de Pernambuco. E ele iria pousar nesse aeroporto para participar de uma solenidade em Guararapes. Aí ele resolveu não pousar no aeroporto de Guararapes. Pousou em Recife e foi de carro. Muita coincidência, né? Aí a bomba explodiu, matou um vice-almirante que já estava aposentado, que não tinha nada a ver com golpe, e um jornalista. Ali começou, tá entendendo? As explosões de bombas colocadas, né, pelos terroristas de Estado. Castelo falou assim: então
eu só fico até março de 67, eu estou indo embora. Porque Castelo era legalista, ele queria entregar logo. E assim foi embora Golbery do Couto Silva, foi embora Geisel, né? E continuou a ditadura. Só que esse ditador, Arthur da Costa Silva, durou pouco tempo, ele morreu logo. Foi lá o castigado, né? Porque o castigo divino não falha. Mas aconteceu depois em substituição a Arthur da Costa Silva, o Garrastazu Azul Médici, que foram 4 anos de chumbo nos porões da ditadura. Aí vem Geisel. Geisel conseguiu assumir para continuar o objetivo de Castelo Branco. Porque Castelo Branco era democrata, era legalista. E veio junto com Golbery do Couto Silva. E a situação foi. Geisel deixou muitos feitos, como Angra 1, Angra 2. Quando chega em 75, o que acontece? Vladimir Herzog, um jornalista, foi chamado para depor no boicote. E lá enforcado, disseram, ele se suicidou, ele não tinha motivo nenhum para se suicidar. O que o Geisel fez? Demitiu o comandante do 2º Exército, São Paulo, e demitiu toda a guarnição do boicote de São Paulo. Porque Geisel era pela lei, era pelo direito. E ele não podia entregar logo, porque ele sabia que as Forças Armadas estavam contaminadas, né? Você vê o Sérgio Macaco, capitão Sérgio Macaco. O Burnier chamou e disse, olha, vamos explodir o gasômetro e Ribeirão das Lajes para a gente poder promover a morte de Juscelino e Carlos Lacerda, e Vladimir Palmeiras e muitos outros aí. Macaco, Sérgio Macaco, não se sujeitou a isso. Resistiu, foi cassado, foi demitido, apesar da carta do brigadeiro em que testemunha, que apurou, o Eduardo Gomes, que tudo aquilo era verdade. Mais tarde ele foi promovido a brigadeiro, mas tinha falecido uma semana antes. Então aqui eu quero render uma homenagem, comemorar esses heróis nacionais que lutaram contra a ditadura. Castelo Branco, Ernesto Geisel, que acabou com as 5, colocou João Batista Figueiredo, promoveu a anistia e veio então a fase de transição. E eles tentaram com a bomba do Rio Centro, a bomba na OAB, permanecer no poder como fizeram em 66, em Guararapes. Mas o tiro saiu pela culatra, porque Deus estava de olho, estava vigiando. A bomba estourou no colo deles, né? E tem mais. O maior torturador da história, Carlos Alberto Brilhante Ustra, ia ser promovido a general no governo Sarney. Quando a deputada Beth Mendes, atriz, foi abordada por ele e pela mulher, olha, aquilo outros tempos, agora não, agora nós estamos bem e tal, ela virou as costas, escreveu uma carta para o Leônidas Pires e para o Sarney, e ele foi demitido de adido militar no Paraguai e não conseguiu se tornar general, né? Salve o Brasil que se livrou desse monstro. E todos esses monstros que existiram por aí, né? Então vamos saudar Carlos Lamarca, não é verdade? Vamos saudar Geisel, Figueiredo,
Oberindo Costa Silva, Hugo de Abreu, que informou com todas as provas o golpe de outubro de 77 pelo indigno general ministro do Exército na época, que tentou dar o golpe e foi demitido junto com os seus asseclas do cargo de ministro do Exército. Devemos muito a esses caras. Não adianta dizer, o Castelo não é tão bonzinho assim, não. O Castelo fez o que ele pôde fazer, porque todos os setores militares estavam contaminados. Comunistas. E assim eu termino essa homenagem a esses homens que conseguiram fazer com que o Estado Democrático de Direito voltasse em toda a sua plenitude, apesar de uma série de atropelos, né? Mas conseguiu. Boa noite, não esqueçam de dar aquele likezinho, né? Se inscrever aí no canal. Valeu, muito obrigado.